Oi, gente, tudo bem? Vamos falar sobre a cannabis medicinal. Esse podcast vai ter 6 episódios. Vamos falar com familiares, com especialistas, com associações, com juristas e entender todo o processo para que as pessoas tenham acesso, possam usar e sentir os benefícios da cannabis medicinal, sem estereótipo, sem falarmos do uso recreativo, com bandeiras de reggae ou então com músicas. A ideia aqui é trazer informação, trazer também uma dose de emoção para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A planta que cura, a cannabis medicinal, começou. Este videocast discute a legalização do uso da cannabis de forma medicinal. A RIC Podcasts apresenta A Planta que Cura, Cannabis Medicinal. Apresentado por Guilherme Rivaroli. Episódio de hoje, a história da planta. Oi, gente, tudo bem? Nós estamos começando então a nossa série especial sobre a cannabis medicinal. É hora de desmistificar tudo que se fala sobre essa planta. Ela cura de verdade? A frase que nós vamos usar do começo até o final é: a planta que cura, a cannabis medicinal. Esse é o nosso debate, essa é a nossa conversa. Você pode acompanhar todos os episódios no tocador de podcasts aí da sua preferência, que você mais gosta. É só encontrar RIC Podcasts, ali você vai encontrar a planta que cura, a cannabis medicinal. E para a gente abrir o nosso assunto, nós estamos recebendo, nesse primeiro episódio, talvez aquele que seja a maior autoridade sobre a cannabis medicinal no Brasil, é pesquisador internacional, já foi presidente de grandes indústrias farmacêuticas do país, internacionais, da América Latina, faz estudos clínicos, acompanha a cannabis medicinal desde que ela de verdade tomou esse tamanho, essa proporção. Até antes disso, nós vamos conversar com o Dr. Mário Grieco. Doutor, é uma honra para nós recebê-lo aqui e poder falar que estamos conversando com uma das grandes autoridades no assunto no mundo inteiro. No Brasil, então, nem se fala. Obrigado, Riva. É um prazer estar aqui, uma satisfação poder compartilhar conhecimento, divulgar a importância da cannabis medicinal, e eu agradeço muito você por estar fazendo isso. Gente, e o livro dele está aqui já nas minhas mãos, é o Cannabis Medicinal Baseado em Fatos, que é impressionante. É um livro que ele não é pequeno, é um livro até a certo modo grosso, assim, no sentido da quantidade de páginas, mas você começa a ler e não para mais, porque aqui vai da história ao uso da cannabis medicinal. Doutor, eu queria começar perguntando o que é essa cannabis medicinal, porque ela hoje é tão usada, o que é isso, o que é esse movimento? Olha, eu inicialmente diria que a cannabis é uma planta mágica, é uma dádiva de Deus, porque das flores a gente consegue tirar medicamento, das folhas, do caule, que tem sido usada para fazer velas, cordas e iluminação de rua, e hoje está sendo usada para fazer carros, né? Porque tem uma resistência muito grande e que pode ajudar bastante a economia de qualquer país. E sementes de cannabis são extremamente nutritivas, possuem ômega 3, 6, proteínas, vitaminas, realmente um produto fantástico. Isso daria para realmente alimentar a população mundial. Imagina uma coisa dessa. Vamos pensar assim, doutor, e falando aqui de uma maneira bem rude até, do pé de maconha não se perde nada. Nada. Inclusive, ela tem sido utilizada para tirar metais pesados da terra. Quando, por exemplo, tem uma área contaminada, eles plantavam, né, a maconha, a cannabis, e melhorava o solo. Imagina, para preparar para plantar mais cannabis. Agora, doutor, desde quando nos acompanha a cannabis? Porque a gente tem históricos aqui de imperadores chineses usando, de 5.000 anos antes de Cristo de evolução. Desde quando ela está com a gente? Olha, há muito tempo. Tem relatos de 9.500 anos antes de Cristo. Foi encontrado um túmulo, um sarcófago, na Sibéria, naquela região que... Aquela placa de gelo. Placa de gelo. E encontraram uma princesa que tinha sido enterrada, né? E estava mumificada. E descobriram que tinha planta de cannabis dentro
como também tinha rédeas de cavalo, porque naquela época, quando a pessoa morria, eles colocavam dentro do caixão as coisas que ela mais gostava de fazer, às vezes até comida. Seria uma referência de valor até a cannabis para aquela época, doutor? Seria, sem dúvida nenhuma. E essa cannabis que foi encontrada, olha que interessante, depois foi feita pesquisa, tomografia do corpo, tudo, descobriram que a princesa tinha um câncer de mama e que a cannabis tinha sido utilizada para esse câncer de mama. E como ela morreu, eles colocaram a cannabis para que ela fizesse a viagem e também se tratasse. Olha que coisa maluca, não é? É até difícil da gente entender que isso já acontecesse, né? De ter essa referência como um remédio mesmo para um tumor. Exatamente. Há 10 mil anos atrás. E hoje já se descobriu que a cannabis tem propriedades antitumorais. Ela faz apoptose, ela é capaz de matar a célula cancerígena. Ela corta a irrigação da célula, elimina os vasos que alimentam a célula. Corta a comida dela ali, o alimento dela. O alimento dela. E já existem hoje, inclusive, estudos em glioma, que é um tumor cerebral super agressivo, quando tratado com a quimioterapia e a cannabis, que os resultados são melhores. E tem tido casos de cura, e isso já foi apresentado em congressos, e isso é verídico. Agora eles estão estudando na área de ginecologia, câncer de mama, câncer de útero e uma série de outras coisas que vai permitir milhares de pessoas poderem sobreviver, né, e ter uma qualidade de vida melhor. Doutor, basicamente quando a gente fala de cannabis, a gente fala da cannabis índica, a cannabis ativa, a sativa, né? Que juntando tudo parece uma coisa só, né? Parece cannabis ativa, não, é cannabis sativa, que é essa mais conhecida inclusive no nosso país, e o cânhamo, né? Que é a ruderalis. Que é a ruderalis. Quais dessas três aqui a gente usa mais como medicamento, doutor? Ou das três dá para se tirar medicamento? Sim, olha, na realidade, as três dá para tirar medicamento. A concentração na ruderalis de medicamento é muito pequena. O cânhamo, né? Bem pouquinho. Exige uma quantidade muito grande, mas já estão usando bastante. No Oregon, por exemplo, eu estive visitando plantações, é impressionante. Você chega no aeroporto, você já sente o cheiro. Você pega a estrada de um lado, de outro, só plantação de cannabis, um negócio super interessante. E agora os plantadores, eles estão começando a divergir de uma certa forma e utilizar bastante a ruderalis para medicamento. Eles usavam mais para outras coisas, como, por exemplo, até se questiona a quadra de Cabral, quando chegou no Brasil, as velas, os cordames, era tudo feito dessa planta. Era cânhamo, né? Era cânhamo. Então, talvez nem conseguiriam chegar aqui se não fosse o cânhamo. Então, essa é uma coisa. A índica é a que tem mais uso, por causa que ela tem mais canabidiol, CBD, né? E a sativa, ela tem mais THC, que é o que causa, né, o barato. As pessoas que querem usar recreativamente procuram usar a sativa. A índica é diferente. E não pode comparar. As pessoas acreditam que só tem um tipo de cannabis. Não. Essa planta dentro tem mais de 150 canabinoides, outros produtos, então nunca vai ser uma planta exatamente igual a outra, principalmente porque tem que levar em consideração o solo, onde ela cresce, as diferenças genéticas. Então, realmente é uma planta fantástica. Agora, doutor, o senhor falou do THC. Há muito preconceito, né? Porque a gente tinha, por exemplo, a folha da Carta dos Estados Unidos, ela foi feita em cânhamo, né? Da carta principal. Exatamente. Lá dos Founding Fathers, lá dos pais fundadores e tudo mais. A declaração de independência é feita ali. As velas de Cabral para chegar Colombo. São feitas de Colombo. Por quê? Que em algum momento, e aí eu vou usar um nome mais tradicional que é a maconha, e já esclarecendo isso, hoje se usa muito mais cannabis do que maconha, por que em algum momento a cannabis se torna algo proibido, vira crime você até falar no nome cannabis em alguns momentos, né, doutor? Exatamente, Riva. Eu acho que a grande mudança
Porque até o século passado, inclusive tinham presidentes dos Estados Unidos que tinham tinham fazendas que produziam cannabis. E ela era liberada. Tinham cigarros índios que eram utilizados para tratamento de bronquite. Imagina, cigarro, você não usa cigarro para tratar, né? Mas algo pulmonar. Exatamente. E eram utilizados para roquidão, para infecção, para um monte de coisa. De repente, quando foi no início do século, 1929, houve aquela grande recessão. E os americanos começaram a perder emprego. Algodão, né? Aí tem que entrar outra coisa no lugar. Exatamente. E aí o que aconteceu? O homem branco, que se sentia a supremacia branca, né? Falava, como é que pode deixar mexicanos, negros, chineses virem aqui pegar o nosso emprego? Aí começou uma pressão muito grande, não é? Para tirá-los, para que o branco tivesse emprego. E aí o que eles encontraram? E o governo ajudou nesse processo. Falaram, vamos, tudo bem. Eles fumam maconha no final do dia. Tradição, vieram dos países de origem. Se a gente pegar alguém fumando maconha, a gente vai ou deportar ou vai levar preso. Então começou o estigma, foi feito campanhas de televisão. Primeiro filme chamado Reefer Madness. Reefer é um outro nome para maconha. Sim. Madness é loucura. A loucura da maconha. Riva, foi o pior filme feito até hoje. É surreal. Mostrava mulheres pulando pela janela, que elas ficavam endoidecidas, que o homem matava as pessoas. Sabe, uma loucura. E isso acabou permeando. Aí começou-se também a criar a ideia de que a cannabis mata neurônios. Mata nada. Ela causa neurogênese, ela cria novos neurônios. Isso que eu queria falar, doutor, porque aqui no Brasil, quando a gente fala em maconha, a primeira coisa que vem ela causa demência. Quando a gente fala na cannabis, que é o nome correto, a cannabis ela causa demência. Se usar, ela mata neurônios. É o contrário. É o contrário, é exatamente o contrário. Ela causa neurogênese, ela cria novos neurônios e pacientes que têm Alzheimer, que começam a perder células... Bom, deixa eu esclarecer, quando a gente vai envelhecendo, o próprio tamanho do cérebro diminui e tem uma perda de neurônios. Acontece isso, envelhecimento. A pessoa acaba ficando mais esquecida com o passar dos anos. E a cannabis ajuda a não... de uma certa forma, né, a criar mais neurônios e melhorar o esquecimento. Eu tenho tratado pacientes com Alzheimer e tenho visto uma melhora significativa, tá? Não é de curto prazo, é mais longo prazo, mas melhora. Então você vê como é que são fake news, não é? Começa a se espalhar uma coisa, né? Preconceito, acaba estragando alguma coisa que poderia ser utilizada por milhares de pacientes e ajudá-los. Agora, doutor... Existe um sistema, claro, a gente falou um pouquinho de THC, do canabinol, que também entra em meio disso, mas o remédio em si, que é o santo milagroso da cannabis, é o canabidiol. É esse hoje que é o mais olhado, doutor? Esse é hoje o considerado medicinal, não é? E que tem tido resultados excelentes no tratamento da epilepsia, no tratamento da esclerose múltipla. Tanto que hoje, também é importante esclarecer, que a cannabis ela não é proibida mais, ela está regulamentada. Por quê? Porque hoje você consegue comprar cannabis nas farmácias. Já existem produtos como Mevatil, da WG Pharmaceuticals, que é uma empresa britânica para tratamento de esclerose múltipla, mas principalmente para tratar a espasticidade. Espasticidade são contrações, os espasmos, cãibra, e que faz com que o paciente tenha dores horríveis. E ela elimina a espasticidade, ajuda a melhorar a qualidade de vida. E na epilepsia também, se você pensar, a epilepsia mexe com o cérebro, uma doença seríssima. E antigamente, as drogas tradicionais não conseguem tratar. Sim. E hoje a gente sabe que ela trata exatamente de enfermidades que são refratárias aos medicamentos tradicionais. Doutor, na década de 80, por muito tempo,
a indústria da cannabis ficou proibida, isso tem mudado muito, principalmente nos Estados Unidos, que foi quem proibiu, mas hoje muitos estados têm liberado, aliás, já a maioria dos estados, se descobre o sistema endocannabinoide. E aí nós estamos falando, doutor, desse sistema como um sistema nervoso, como um sistema cardíaco, como um sistema digestório, mais um sistema do nosso organismo, e aí é que entra a revolução nos tratamentos com cannabis. É isso, doutor? É isso, é exatamente isso, Ivan. O professor Rafael Mechoulam de Israel foi um dos realmente pesquisadores que acabou descobrindo o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide controla mais de 15 outros sistemas do nosso organismo, é como se fosse um maestro, tá certo? E ele causa uma homeostase, uma estabilidade. E quando tem alguma coisa errada, é ali que ele entra para ajudar. Os outros sistemas acionam ele. Eu preciso de uma ajuda aqui, vem cá, me dá uma força, é isso, doutor? Ele dá aquela força e melhora. Tanto que o professor Russo dos Estados Unidos descobriu uma enfermidade que é chamada deficiência de endocannabinoides. Endo porque nós produzimos cannabis. Então ele descobriu que tem certas doenças que os níveis de endocannabinoides estão baixos. Como é que você cuida disso? Você pega fitocannabinoide, ou exo, de fora, que é a cannabis da planta. A planta, né? E trata, os níveis voltam ao normal. Então, hoje, infelizmente, a gente ainda não tem no Brasil métodos para determinar isso. Mas lá fora já está sendo feito. Como é que o senhor tem visto essa evolução, doutor? Porque durante essa série aqui nós vamos conversar com famílias, com pessoas que foram precursores aqui no nosso país, que foram os primeiros a conseguir. Essa criminalização ela foi forte durante muito tempo. Como o senhor está vendo hoje a indústria da cannabis olhando para fármacos, para remédios mesmo, doutor, para tratamento das pessoas? Olha, eu estou vendo com muito bons olhos. Hoje já existem mais de 200 companhias no Brasil que estão vendendo cannabis, principalmente o canabidiol, né? E é uma onda avassaladora que está vindo dos Estados Unidos, do mundo todo. O Brasil ainda está muito atrasado. Estamos engatinhando ainda, doutor. Estamos engatinhando, mas não vai conseguir segurar. Essa onda é muito grande. Mesmo que as pessoas criem fake news, tentem prejudicar mais uma vez a cannabis, não vão conseguir. E eu vou ser muito sincero, eu tenho visto e tratado pacientes, Riva, que, por exemplo, estava numa cama, deitada, como se estivesse em coma. E aí trato com cannabis medicinal. Normalmente eu tiro os outros medicamentos que interagem, que ajudam também essa pessoa a ficar deitada. E você não sabe a satisfação que eu tenho, né, de uma pessoa que estava quase morrendo e quando vem me visitar no consultório, caminhando, vem andando, vem falando. Não, você quer uma satisfação maior que essa na vida? Não existe, não existe. E isso graças à cannabis. Eu sou um defensor da cannabis. Eu acho que vai ter mais investimento em pesquisa e eu acredito muito que vai se tornar o medicamento do próximo século. Assim como os antibióticos foram no passado. Lá no começo, né? E você lembra, né? Você não vai lembrar, né? Mas o que aconteceu no ano passado quando descobriram a penicilina? A penicilina salvou vidas. Uma descoberta, mas também foi criticada. Falou o quê? Fungo? Como é que vai usar isso como medicamento? Não vai dar certo. E outra coisa, vai tratar de tantas doenças como trata, né? Penicilina, as várias infecções. E a cannabis está indo no mesmo caminho. Vai ser realmente o medicamento que vai revolucionar a medicina. Por quê? Porque com um único medicamento você trata várias doenças no corpo. E realmente ajuda a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Agora, doutor, como é que age no corpo o CBD? Porque nós estamos falando aqui do canabidiol em si, separa o THC, que é o tetrahidrocannabinol, que o senhor já falou que é o que dá o barato, tem o canabinol, que está dentro do nosso organismo também, mas o CBD é esse que vem de fora para dar, que é o canabidiol, como o remédio de verdade. Como é que ele age no organismo da gente, doutor? Então, ele age de uma forma muito específica. Ele age nos neurônios, nas células, apesar que nós temos receptores canabinoides no corpo todo. Receptores para o CBD e para o THC. E o que ele age? Nas células das membranas existem receptores.
e a cannabis vem e encaixa naqueles receptores. E ela faz com que haja liberação de neurotransmissores e que o fluxo passe de um neurônio para outro. Então, ela aumenta a necessidade de uma pessoa que tem deficiência de canabinoide, ela vai e age através da célula. Ela quase faz uma sinapse de canabidiol. Ela praticamente, praticamente. Então ela estimula, existe liberação de cálcio, existe liberação de potássio, e isso estimula a liberação de neurotransmissores. E é um tratamento de epilepsia, muito explicado por causa disso. Doutor, o começo do canabidiol, do CBD, como um fármaco mesmo, como um remédio, é para epilepsia, né? É ali que começa a pesquisa? Interessante você dizer isso, por quê? Porque o Brasil foi o primeiro país, em 1980, a fazer um estudo de cannabis. Sim. E de qual? Exatamente do canabidiol. O professor Elisaldo Carlini, que foi meu professor, eu tenho muito orgulho disso, e eu estava fazendo uma pesquisa de epilepsia com ele, e infelizmente ele veio a falecer o ano passado. Mas ele foi o primeiro a fazer estudo de epilepsia e provar que funcionava. Pegou 15 pacientes e fez o estudo. Era proibido, se pegasse ele iria preso. Ele conseguiu que o professor Rafael Michulan de Israel mandasse dentro dos trabalhos científicos folhas de cannabis. Para extrair o canabidiol. Extrair o canabidiol e dava para os pacientes. E olha, desde 1980, só agora que estão sendo retomados os estudos de cannabis. É surreal a gente pensar assim, mas é uma pergunta que eu preciso fazer. Durante muito tempo a pesquisa ficou na clandestinidade? Era clandestina, não podia. Eu não podia prescrever 10 anos atrás aqui no Brasil, corria o risco de perder meu CRM. Diga-se de passagem, o professor Carlini estava fazendo uma apresentação e aí apareceu a polícia. E levaram ele para a delegacia. Apologia ao crime. Você acredita? Nossa. Falando para médicos, mostrando, porque ele era um defensor da cannabis medicinal, né? E foi levado lá. Você sabe que isso, a mensagem passou para o mundo inteiro. Ele recebeu mensagem de pesquisadores de todo mundo, dizendo que isso não era para ter acontecido e que eles sentiam muito o que ele tinha passado. Você acredita? Ele já estava com uns 80 anos, né? Já era um senhor pesquisador de fato. Nossa, um dos maiores do Brasil de fitofármacos. Agora, doutor, a gente tem visto também muitas pessoas falando desse autocultivo. Plantar para conseguir fazer depois. Tem alguma dificuldade nisso, doutor, nessa plantação? Tem pessoas que estão conseguindo, inclusive na justiça, o direito de plantar para extrair o canabidiol, e quanto mais natural, menos industrializado, talvez ele seja mais potente. Qual é a dificuldade que se encontra hoje, doutor? Não tem muita dificuldade para produzir o óleo, certo? Eu acho que a dificuldade é encontrar alguém que vai te entregar a planta que seja realmente cannabis, que seja a planta fêmea, porque a planta macho não produz medicamento, é só a planta fêmea. Olha que interessante. Né? Então a grande dificuldade é encontrar alguém que possa oferecer isso. Mas essa sua pergunta é muito interessante, por quê? Porque hoje é muito difícil o acesso. Hoje está custando muito caro. Um vidrinho na farmácia está custando R$2.300. Imagina aquela senhorinha que mora lá na favela, que tem um filho com epilepsia. Ela não tem condições de comprar um medicamento. Como é que ela faz? Aí ela corre o risco. Ela vai... Tenta plantar, né? E tenta plantar. Só que não é o ideal. Não é o ideal. Mas para ela vai fazer qualquer coisa para salvar essa criança. Então, o grande problema hoje ainda é acesso. Doutor, há dificuldades governamentais da gente... É uma discussão que a gente vai ter que colocar a baila em algum momento. Ela não vai poder... Não vamos poder fugir dela. Por que a gente não tem uma Anvisa liberando, um SUS dando esse remédio para as pessoas? Ou porque nós não temos plantações de cannabis, né? Ó como o preconceito existe, a gente sempre lembra da palavra maconha, não cannabis. Por que a gente não tem plantações de cannabis ou de cânhamo ou para a produção exclusiva de remédio? Por que isso não acontece nesse país ainda, doutor? Não acontece, infelizmente, porque, primeiro, nós ainda estamos muito atrasados. Segundo, existe uma pressão religiosa também.
contrária ao uso da cannabis. Ideologia, então. Ideologia. Políticos que estão mal informados, não que eles estão tomando uma decisão errada, mas estão tomando a decisão errada. Por ignorância. Entende? Isso daí realmente permeia no Congresso, as pessoas não estão sabendo. E essa foi a razão que eu escrevi o livro também, para ajudar a esclarecer. E você não sabe como eu fico contente, né? Quando você me falou que suas filhas estão lendo o livro. Eu falei, puxa, é isso que eu queria. Eu queria escrever um livro que ajudasse os médicos, que também tem que ter informação, porque eles não têm, não é ensinado na faculdade de medicina. Isso não se discute hoje nas grandes universidades de medicina, doutor? Já está começando, porque cannabis está causando bastante barulho. Está aparecendo vários estudos clínicos mostrando a eficácia em várias doenças. No livro eu mesmo descrevo mais de 60 enfermidades. E a Anvisa, né? Hoje a Anvisa permite a importação individual. Eu fiz um levantamento na Anvisa, você não acredita, os médicos estão usando para mais de 200 indicações e a Anvisa está permitindo, coisa que ela não permitia no passado, porque isso é off-label. Ela só permitia tratamento de epilepsia, que está aprovado, que existe, e de esclerose múltipla. E agora já está permitindo dor crônica, tratamento de Alzheimer, Parkinson. E o mais interessante de tudo isso, Ivan, eu tentei fazer um levantamento para ver efeitos colaterais. Até hoje, você sabe que quando aparece o efeito colateral do medicamento, todo mundo abre a boca. Não Para tudo, né? Para tudo. Você acredita, tem mais de 30 mil pacientes sendo estudados e a Anvisa não encontrou, ou pelo menos não recebeu nenhum relato importante de efeito colateral. É uma planta, é natural, é orgânica, ela não é sintética. É interessante que existem medicamentos sintéticos já. Os Estados Unidos têm medicamentos sintéticos há 30 anos para tratamento de náusea, vômito. A base da cannabis. Mas sintético. Sim. E esses dão problema. Olha que coisa interessante. Esse é o momento do livro que o senhor cita, doutor, falando disso, falando, olha, é muito melhor o natural do que o sintético. Sem dúvida. Porque o organismo, ele recebe melhor aquilo que é natural, doutor? Recebe, lógico, mas tem que levar em consideração que nós produzimos também cannabis no nosso corpo. E ela foi chamada de anandamida, a molécula da felicidade, que ela é produzida no nosso corpo. Então, quando a pessoa chega e você fala, você é maconheiro? Ah, tá bom, mas você também é, porque você produz cannabis no seu corpo. Você tem no teu corpo também. Então, para de ficar falando isso para as pessoas, porque não é legal. Somos todos, né? Somos todos aqui. Anandamida. Doutor, o senhor pode citar casos para a gente? Porque é muito curioso da gente saber de exemplos de casos que o senhor tratou, que o senhor falou que veio andando. Se é algum caso em especial que o senhor se recorda que fala, não, esse aqui para mim é referência de que a cannabis medicinal funciona mesmo? Olha, eu em Alzheimer, que é uma doença super difícil, uma doença trágica para a família família fica desesperada porque passa a conviver com uma pessoa diferente. Aquele pai que todo mundo adorava, tal, de repente ele se torna agressivo, ele não reconhece ninguém, é uma pessoa estranha dentro de casa. Então eu tive a felicidade de poder tratar vários casos desses. Não que vai conseguir cura, né? Mas vai melhorar a sintomatologia, ele vai parar de ser agressivo, ele vai parar de ficar gritando a noite inteira em casa. Então isso realmente tem sido muito, muito favorável. Outra coisa que para mim tem sido importantíssimo, casos de autismo. Autismo também é outra doença, sabe, que quase igual a epilepsia em crianças. E a cannabis tem dado resultados excelentes. Em alguns casos até se associam, né? Alguns transtornos do espectro autista têm associação com a epilepsia. Não é incomum isso acontecer, né? Exatamente. É até comum, vamos dizer assim. E a cannabis medicinal tem tido resultados tão bons que, para mim, é uma satisfação tremenda poder ver os resultados que eu estou obtendo com a cannabis medicinal. Mais interessante ainda é que já estão aparecendo outro tipo, não só o canabidiol, por exemplo, o canabigerol, combinado com o canabidiol no tratamento de autismo, com resultados melhores do que só com o canabidiol. Então já está começando agora a ser analisado os outros produtos que existem na cannabis. Os outros 150. 150 canabinoides, flavonoides,
que dá um cheiro, gosto. É uma quantidade muito grande de pesquisa que vai acontecer, porque cada um deles já está sendo estudado para uma determinada enfermidade. Doutor, o que se produz hoje de cannabis no mundo, o que se produz de remédios à base do canabidiol, dá conta da demanda que a gente precisa para poder tratar mesmo as pessoas com canabidiol, doutor? Daria. O que precisa é mais médicos prescrevendo e utilizando a cannabis. E outra coisa, eu sempre ouço falar dizendo, não, a gente primeiro trata com os medicamentos tradicionais e depois, se não der certo, é depois. Não, tá errado. Tem que começar com a cannabis. Entende? Já resolve o problema logo de cara e evita de ter problemas de efeitos colaterais com os medicamentos sintéticos, que são inúmeros. Eu tenho pacientes que estão tomando 15, 20 medicamentos, alguns repetidos, só mudou o nome. Porque vai no médico, ele prescreve uma coisa. Vai no outro médico, prescreve mais 2. A posologia mesmo. E vai lá aumentando. E aí começa a dar efeito colateral. E aí o que eu recebo? Eles vêm me procurar porque eles querem uma coisa que seja natural e que não tenha os efeitos colaterais desses medicamentos sintéticos. Que, diga-se de passagem, por exemplo, antidepressivos, eles não funcionam. Quer dizer, 70% não funciona. E por que isso daí? Por quê? Porque os estudos que foram feitos foram só estudos. Pelo menos eu não encontrei nenhum estudo com muito tempo. Mas é 4, 8 semanas. Tem gente que usa antidepressivo por 8, 10 anos. O mesmo, né? Em sequência. Não funciona. Né? Doutor, o senhor falou até de tratamentos antidepressivos com o canabidiol. E a gente vê também, o senhor falou, de um tipo de canabinoide que já é combinado. Alguns tratamentos também combinam o THC, quer dizer, desses 150 produtos hoje, você tem outros subprodutos de uma forma infinita quase. De uma forma infinita. Eu comecei no início, né, fazendo pesquisa com canabidiol e tratando pacientes com canabidiol. Aí comecei a descobrir que quando eu associo o THC, por exemplo, dor crônica, tenho resultados melhores. Impressionante. Um reumatismo, então, assim, por exemplo, é melhor. O THC que tem sido demonizado, não é? Agora, inclusive, por deputados, está se tornando uma ferramenta importante, porque também serve como medicamento. Então, serve para tratamento de dor crônica, ansiedade. É o THC que funciona melhor, não é? Insônia. Então tem uma série de coisas agora que estão evoluindo graças às pesquisas e que a gente está tendo um resultado fantástico. Qual a melhor forma da gente aí fazer uso mesmo do canabidiol ou da cannabis medicinal, já que o senhor está falando que o THC e outros também são tão importantes? É por óleos, é fumado, é ingerido como alimento? Qual é a melhor forma que se tem hoje, doutor? Então, hoje a forma mais, vamos dizer assim, aprovada aqui no Brasil são gotas sublinguais, na forma de óleo. Então, vários tipos de óleo, não é? E é a forma com que é mais utilizada, gota sublingual. Diga-se passagem, para preparar o óleo, sabe o que você precisa fazer? Pegar cannabis, colocar numa panela de pressão, colocar óleo, deixar cozinhar e depois você tira, extrai o óleo. Muito simples. É muito simples. Hoje na internet tem cursos, né, para extração de óleo, mas é muito simples. Agora, como curiosidade, doutor, em algum momento o senhor precisou fazer isso para dar para os seus pacientes? O senhor chegou a fazer ou não? Sempre teve ali a mão mais fácil, doutor? Nas pesquisas que a gente fez no início, havia necessidade de fazer... De produzir mesmo? De produzir, não tinha jeito. Nossa, é inacreditável. Bom, só espero que não me prendam. Não, agora também já foi. Passado, né? Agora não adianta mais. Prescreveu. Você sabe, deixa eu te contar uma coisa aí. Tem dessas palestras de cannabis e tal. Tinha um professor que fazia palestras e era muito requisitado, famosíssimo, né? Então ele ia nas palestras, levava o motorista dele junto. O motorista, para não ficar fora, ficava sentado lá na última fileira, assistindo às palestras. Aí chegou um dia que ele já estava cheio, o motorista chegou pro professor, falou: professor, você vai me desculpar, mas eu já assisti tantas vezes a sua palestra que até eu posso dar essa aula. Né? Ficou orgulhoso, né?
Estão me entendendo. A maioria são orgulhosos, né? Mas existem exceções. Aí ele falou assim, é verdade? Então quero ver. Na próxima, você vai de professor, eu vou de motorista. Falou, eu aceito. Tá bom, fomos. Chegou o dia, né? O professor sentou lá no fundo, o motorista foi lá, pegou os slides, né? Que era a apresentação que ele já tinha visto tantas vezes, fez a apresentação. Nossa, o pessoal levantou, aplaudiu de pé, né? Tremenda apresentação. Aí todo mundo sentou, começou aquelas perguntas e respostas, aí uma moça levanta a mão e faz uma pergunta, né, de 15 minutos, super cabeluda. A palestra foi dela. Assim, a palestra foi dela. Aí ele pega e fala assim, olha, essa pergunta sua é tão fácil, que o meu motorista que está sentado lá vai responder. É verdade. Doutor, para a gente finalizar, o nosso tema aqui nessa série que nós estamos fazendo é a planta que cura, a cannabis medicinal. Essa frase a gente pode usar com certeza absoluta, é esse o caminho mesmo, é isso que vocês estão vendo na medicina hoje, doutor? Exatamente, é esse. A gente pretende chegar nisso, na cura. Hoje, a gente está chegando bem próximo. A gente consegue curar a espasticidade, a gente consegue curar crises epiléticas, a gente consegue curar uma série de sintomas de depressão, mas ainda não chegamos lá, que seria curar a depressão, né? São certas doenças que não tem cura, mas o fato de poder melhorar a qualidade de vida dos pacientes, isso é tão importante, né, que vale mais de qualquer coisa. Melhorar a qualidade de vida com a cannabis medicinal, permitir com que as pessoas possam levar uma vida mais sadia. Diga-se de passagem, nos Estados Unidos, pessoas com mais de 60 anos utilizam cannabis medicinal para isso, para melhorar a qualidade de vida. Essa melhora da qualidade de vida nos permite cunhar essa frase, doutor? Nos permite usar? Eu sou uma pessoa muito otimista e eu diria sim, pode usar. Pode usar. Muito bem. E nós vamos continuar usando. Tive o prazer de conversar hoje com o doutor Mário Grieco, trazendo um conhecimento muito amplo sobre absolutamente tudo da cannabis medicinal. A gente vai continuar falando sobre isso nos próximos episódios da nossa série. Você pode escolher a Henrique Podcasts no seu tocador de podcasts preferido e levar por onde você quiser para ouvir a hora que você quiser essa nossa série sobre a cannabis medicinal. Esse é o livro. Para quem quiser ler, vale muito a pena, porque aqui tem esclarecimento fácil, acessível e dá para a gente entender de verdade a importância da cannabis medicinal. Então escolha aí o seu tocador de podcasts e continue acompanhando a nossa série. Sorte e paz para todo mundo. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Obrigado, Riva. Até mais. Mais uma produção Rick Podcasts, uma empresa do Grupo Rick.